Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem e todo mundo preparado para mais uma aula de biologia. Sejam bem-vindos e preparem seus cadernos que a gente vai falar mais um pouquinho sobre o corpo humano. Hoje a gente vai falar sobre o revestimento do corpo humano. O revestimento do corpo humano é a pele. Tá? Então a gente vai falar da importância da pele. A pele, ela é um órgão e ela é a primeira barreira que a gente pode encontrar no corpo humano, certo? É ela que vai proteger o nosso corpo, primeiramente, dos invasores. Lembra que a gente falou na aula passada sobre o sistema de defesa? Então, a pele é a primeira barreira que um invasor tem que passar para invadir o corpo, tá? A primeira não, é uma das primeiras, tá? Então existem outras também. Então, essa pele, ela forma o revestimento do corpo. Então, ela faz parte do sistema de revestimento. Então, ela vai cobrir todo o nosso corpo. E ela faz parte do sistema tegumentar. Tranquilo? Então, o sistema tegumentar também é também chamado de sistema de revestimento. Tranquilo? Funções da pele. Então, além da barreira de proteção, a pele vai exercer outras funções no corpo. A primeira delas vai ser a regular a temperatura do corpo. É ela que tem os sensores de calor e é ela que vai produzir o suor e assim baixar a temperatura do corpo, perdão. Armazena sangue. Então a pele também vai passar o sangue, vasos sanguíneos, certo? Protege contra o ambiente externo, que eu já falei para vocês, que é uma barreira de proteção do corpo. Ela vai ter uma função sensorial. Ela vai detectar algumas sensações, frio, calor, o toque, tranquilo? E ela vai absorver algumas substâncias e ela vai ser a principal responsável pela produção de vitamina D, uma vitamina muito importante para o nosso corpo, tranquilo? Então, essa pele ela é formada por algumas camadas, 3 camadas para ser mais exato. Tá? Então, a pele, como eu falei para vocês, é o maior órgão do corpo humano e ela representa cerca de 16% da, do peso da massa corporal. Então, se uma pessoa pesa 6 quilos, ou 100 quilos, perdão, ela vai ter 16 quilos só de pele. Tá? Então, é só uma medinha. Então, essa pele, ela possui 3 camadas. De fora para dentro, ou seja, da camada mais externa para a camada mais interna, a gente tem, deixa eu vir para cá, a epiderme, tá? A derme e a tela subcutânea ou hipoderme, certo? São 3 camadas. Então vamos falar da primeira camada, que é a epiderme. A epiderme, ela é a camada mais externa da pele. Ela é formada por um tipo de tecido que a gente chama de tecido epitelial. E esse tecido epitelial, ele é queratinizado. Então, além de ter células, existe uma substância, uma proteína chamada de queratina. Tá? Essa camada mais externa da pele é formada de queratina. E essa queratina também vai ser utilizada para proteção do corpo. Então, a queratina, além de impedir a entrada de invasores no corpo, ela também impede a saída de água, certo? Então, a gente evita de perder água pela queratina tá barrando a água, tá? Então, na epiderme, a gente encontra alguns tipos de células. O primeiro delas são os queratinócitos. Esses queratinócitos são justamente as células que produzem a queratina, que é a primeira camada da célula, a primeira camada da epiderme. Essa queratina vai proteger a epiderme tanto de invasores externos quanto impedir que o corpo perca água. Tá?
Nelas também temos os melanócitos. Esses melanócitos são células que apresentam um pigmento chamado de melanina. Essa melanina é o que vai dar a cor da pele. Quanto mais melanina ou melanócito tiver, mais escura a pele vai ser. Então, nos seres humanos, várias pessoas têm tonalidades de pele diferentes devido à quantidade de melanina nas células. Quanto mais melanina tiver, mais negra a pessoa é. Quanto menos ela tiver, mais branca ela vai ser. Também existe uma doença que a gente chama de albinismo, é quando esses melanócitos não produzem nenhum tipo de melanina. Então a pele é altamente branca, tá? E essa melanina também protege a pele contra os raios ultravioletas, tá? Outra coisa que a gente tem na epiderme são células especializadas chamadas células de Langerhans. Essas células de Langerhans são responsáveis pela defesa do corpo, elas que vão tentar destruir vírus, bactérias ou outras substâncias que tentem invadir o nosso corpo, tá ok? Então ela tem função de defesa. E por último, mas não menos importante, nós temos algumas células sensíveis que vão detectar pressão e essas células são chamadas de células táteis. Ok? Tranquilo? Então aqui a gente tem uma fotinha da epiderme, quer dizer, da pele. Então essa primeira camada aqui é a epiderme, certo? Essa segunda camada aqui é a derme. E essa terceira camada aqui é a tela subcutânea, ou também conhecida como hipoderme. Então isso aqui é a epiderme que vai cobrir, vai estar por cima da derme, certo? Essa aqui é o que forma essa aqui que tem a queratina aqui em cima, e essa aqui é a primeira camada da pele, tranquilo? Então, falando em camadas de peles ainda, nós temos a derme. A derme é a segunda camada da pele, ou a camada intermediária. Ela vai estar entre a epiderme e a hipoderme, ou a tela subcutânea. Tranquilo? Então, ela vai ser formada basicamente por tecido conjuntivo. Além do tecido conjuntivo, nós temos a presença de duas proteínas importantes para nós, que é uma proteína chamada de elastina, que vai formar as fibras elásticas, que vai dar elasticidade à pele, quando a gente faz isso aqui, ó, certo? E nós temos o colágeno. O colágeno vai dar força. Eu consigo puxar sem rasgar aqui, ó. Veja que eu consigo puxar sem rasgar aqui, ó. Certo? O colágeno vai dar força e a elastina vai fazer com que a célula, que a pele volte ao normal. Tá? Tente fazer isso em casa. É divertido. Certo? Então, nessa epiderme, nessa derme, vai ser formada por tecido conjuntivo. Além do tecido conjuntivo, eu tenho outras substâncias principais como colágeno e elastina. Colágeno vai dar força e elastina vai dar elasticidade, como o próprio nome está dizendo. Tranquilo? Então, pela epiderme, passa vasos sanguíneos, vasos linfáticos, certo? E a presença de algumas células sensoriais. E é nessa derme que está localizado umas estruturas que a gente chama de anexos embrionários, anexos embrionários não, perdão, anexos da pele. Então, o pelo se ancora na derme. As glândulas também se abrigam na derme. Então, aqui a gente tem aqui, ó, vasos sanguíneos, esses amarelinhos aqui, vasos linfáticos e nervos, estruturas sensoriais também. Certo? Então, vamos falar um pouquinho da camada subcutânea ou da pele ou da tela subcutânea, também chamada de hipoderme. Então, tá aqui, ó. Aqui tá a hipoderme, essa camadinha aqui embaixo. Essa camadinha aqui embaixo, ela é formada principalmente por tecido gorduroso. Abaixo dessa tela hipodérmica, dessa tela subcutânea, perdão, abaixo da hipoderme, a gente pode encontrar o músculo, os músculos, ok? A partir daqui encontra-se os músculos. Então a pele é isso aqui tudo.
epiderme, aqui em cima, derme, aqui no meio, e tela subcutânea ou hipoderme, aqui embaixo. Tá? Isso aqui que a gente chama de camada subcutânea, abaixo da pele. Tranquilo? Então é a terceira camada da pele, é a mais profunda, e ela é formada principalmente também por tecido conjuntivo, um tecido conjuntivo especial chamado de tecido adiposo, gordura. Então a camada hipodérmica ou a tela subcutânea, ela é formada basicamente por células adiposas ou células que possuem gorduras dentro de si, tá? Então isso aqui também é a chamada fáscia superficial, certo? Isso aqui é só um termo técnico, não precisa decorar. Então a epiderme, como eu falei para vocês, é formada por tecido conjuntivo, tá? E tecido adiposo, que é um tipo especial de tecido conjuntivo. Tranquilo? Então vamos lá. Falar das estruturas agora anexas à pele. Então a pele, existe algumas estruturas que estão anexas a elas. E essas estruturas a gente chama de anexos cutâneos ou anexos da pele. Tá? Então a gente pode encontrar principalmente as unhas. Então essa unha, ela é uma estrutura dura formada por queratina, certo? A mesma queratina que faz parte das camadas mais externas da pele, só que eu tenho uma quantidade maior de queratina e essa queratina está formando plaquinhas que a gente vê aqui nas unhas, olha. Tá? Isso é a nossa unha, deixa a câmera focar, é formada por queratina, certo? Então essa unha ela é produzida pela epiderme. Então a epiderme produz a unha aqui, ó, certo? E ela é composta basicamente por queratina, como eu falei para vocês, tá? E ela vai estar encontrada nas extremidades dos dedos, tanto da mão, aqui, ó, quanto do pé, lá no pé, lá embaixo, certo? Então a gente tem aqui a unha propriamente dita, que vai saindo daqui, dessa partezinha que a gente chama raiz, que está aqui a raiz, ó, a unha está aqui embaixo, e aqui o corpo da unha. E aqui a borda da unha. Essa unha vai crescendo para cá. Certo? E se a gente for mais para baixo, temos a parte da pele aqui, ó. A parte do revestimento do tecido tegumentar da pele. E abaixo disso temos o osso no dedo, tanto no pé quanto na mão. Tranquilo? Então, outra estrutura presente na epiderme são os pelos. Então, esses pelos são formados encontrados em todo o corpo, tá? Na cabeça, no rosto aqui, ó, na minha barba. Essa minha barba é formada por pelos, e todo o meu corpo e o corpo de vocês apresentam também alguns pelos. Esses pelos estão distribuídos de forma irregular, mas existem alguns locais que eles são concentrados, mais concentrados. Por exemplo, na cabeça. Meu cabelo está um pouquinho assanhado, mas tudo bem. Aqui no rosto, na barba, em homens, tá? E eles são encontrados de forma em todo o corpo, mas distribuídos de forma irregular e concentrados em alguns locais. Tranquilo? Então, o pelo está principalmente relacionado à proteção, certo? A proteção contra o frio, em alguns casos. Alguns animais, fora os seres humanos, existe uma quantidade de pelo bem maior do que os seres humanos. Porém, nós seres humanos temos menos pelos. Mas esses pelos, eles estão relacionados principalmente à proteção, tá? Esses pelos também podem ser utilizados na filtração do ar, quando a gente respira pelo nariz. Dentro do nariz existem alguns pelinhos aqui, certo? Esses pelinhos que estão dentro do meu nariz vão servir para filtrar o ar e tirar as impurezas do ar. Tranquilo? De qualquer forma, é uma forma de proteção, perdão. Tá? Então aqui, os pelos apresentam uma estrutura básica, comum. Todos eles, todos os pelos, têm uma estrutura básica, certo? Essa estrutura ela é formada por um bulbo piloso, tá?
Aqui eu tenho a raiz do pelo. E vai subir, esse pelo vai sair da pele por uma haste, tá? Alguns desses pelos estão associados a glândulas sebáceas, que vão produzir o sebo para deixar ele hidratado e protegê-lo. E esses pelos existe um pequeno músculo, chamado de músculo eretor. Esse músculo eretor vai ser responsável por mover o pelo. Então, quando a gente se arrepia, é quando esse músculo está funcionando. Ele puxa o pelo e deixa o pelo arrepiado. Certo? Por exemplo, quando o gato também ele se oriça, ele fica, vai lutar com alguém, vai estar bravo, ele levanta, ele arqueia a coluna e os pelos também ficam eretos, para dar a impressão de ser maior. Tá? Então, no gato também, quando o gato está assustado ou vai lutar com alguém, ele arqueia os pelos para parecer maior, e esses pelos também são movimentados por esses músculos eretores. Tá aqui. Tranquilo? E esse pelo sai do folículo piloso. Isso aqui é um folículo piloso. Tranquilo? Então, todo pelo, tanto o cabelo quanto os pelos do corpo, barba e outros pelos, também tem essa mesma estrutura. Certo? Uma glândula sebácea associada, o folículo piloso, a raiz do pelo, a haste e esse músculo aqui chamado de músculos eretor do pelo. Tranquilo? Então, deixa eu sair daqui para a gente ver as glândulas. Então, nas glândulas existe uma estrutura, um aglomerado de células chamadas de glândulas, e essas glândulas vão ser responsáveis por produzir algumas substâncias. Certo? No nosso corpo, existem algumas glândulas chamadas de glândulas endócrinas e outras glândulas chamadas de glândulas exócrinas. As glândulas que estão na pele, elas são glândulas exócrinas, porque elas liberam substâncias que vão para fora do corpo. Tá? Os exemplos mais comuns de glândulas da pele são esses aqui, ó. Nós temos as glândulas sebáceas, que vai produzir uma substância que a gente chama de sebo. Esse sebo vai dar uma proteção para a pele e também vai evitar que a água também saia. É esse sebo que vai dar aquele brilhozinho da pele, tá? Nós temos as glândulas sudoríparas. Essas glândulas sudoríparas também são responsáveis pela produção do suor. Então, quando a gente está com o corpo quente, essas glândulas sudoríparas liberam basicamente água. E essa água vai fazer com que a temperatura do corpo baixe. Tá? Além, nós temos as glândulas ceruminosas, que estão aqui no ouvido. Tá? Essas glândulas ceruminosas aqui são responsáveis por produzir a cera. E essa cera vai dar uma proteção para o ouvido. E em casos especiais, principalmente nas mulheres, nós temos umas glândulas mamárias, e essas glândulas mamárias também são glândulas anexas à pele, e elas vão produzir o leite materno. Certo? Então tá aqui só para mostrar os exemplos. Então aqui a gente tem o pelo, tá? Folículo piloso, a haste, assim vai. Aqui a glândula sudorípara, ou sebácea associada, perdão, vai produzir os pelos. A espinha é causada por um excesso de produção de sebo e vai se acumular algumas bactérias aqui, tá? E aqui a glândula sudorípara vai produzir o suor sai e se espalha aqui na pele, responsável por diminuir a temperatura do corpo. Certo, gente? Então, por aqui é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estudem e a gente se vê na próxima aula. Se cuidem. Um abraço e tchau, meu povo.